42 quilômetros. Uma maratona é um dos maiores desafios físicos que existem, coisa que menos de 1% das pessoas no mundo vão fazer ao longo das suas vidas. E é por isso que eu decidi correr uma em menos de um mês. Vambora, vamos lá, vamos pro próximo. Boa! Ao longo da minha vida, eu nunca fui um cara que esteve super em forma. Eu fiz vários tipos de esporte ao longo dos anos. Nunca fui um cara gordão, mas também nunca fui um cara que tive tanquinho. Eu sempre fui um cara meio normal ali do espectro do que você pode ser em relação ao esporte e à sua saúde física. Mas quando meu filho nasceu, coisa de um pouco mais de um ano atrás, eu tenho que reconhecer que eu acabei deixando de lado muitos dos bons hábitos que eu tinha em relação aos exercícios. E eu acabei engordando bastante ao longo desses últimos tempos. Eu estava em busca de um desafio para me motivar e fazer com que as coisas caminhassem nesse sentido. E nessa busca por um desafio, o lance da maratona começou a coçar a minha cabeça. E se eu fosse capaz de correr uma maratona com um mês de preparação? E eu fui dar uma olhada em que maratonas tinham por aí e, coincidências da vida ou não, a Maratona Internacional de São Paulo ia acontecer há exatamente um mês daquele momento em que eu pesquisei. E foi aí que eu decidi que estava na hora de mergulhar de cabeça. Eu acabei de fazer a inscrição da maratona e eu não sabia disso ainda. Mas essa decisão vai ser muito mais sofrida do que eu tô imaginando. Faltando menos de 29 dias pra gente fazer esse troço, eu resolvi sair pra correr e o meu objetivo era fazer 10 km. Mas se isso demorasse mais tempo do que eu gostaria, a ideia era correr 10 km. E quando eu cheguei mais ou menos no quilômetro 6, eu estava morrendo. O meu pulmão parecia o de uma vovozinha que foi uma Marlboro viciada de sessão da tarde. Eu percebi que eu estava muito pior do que eu imaginava. E que se eu realmente quisesse cumprir esse objetivo, eu ia precisar de ajuda. Meu nome é Vanderlei Carlos Severiano, conhecido como Mestre Branca. Sou profissional da área de saúde, sou professor de educação física, recentemente também me formei em fisioterapeuta. Sou treinador há mais de 40 anos, já fiz várias provas, mais de 50 maratonas, mais de 20 ultramaratonas, com certeza mais de 20 provas de ciclismo. A Maratona de São Paulo é uma das maratonas que eu acho mais difíceis aqui no Brasil. O pessoal, quando chega até a USP, já passaram de 21 quilômetros, as pessoas começam a quebrar. Quando o André apareceu para correr essa maratona, sem nenhuma experiência, eu olhei assim e falei, não é possível, ele tá brincando comigo, A gente deu risada e tal, eu falei, cara, mas tem certeza que é isso que você quer fazer? Eu falei, eu tenho certeza e eu vou conseguir. Então eu gostei muito dessa positividade dele e eu acredito muito nisso, nas pessoas, que o impossível é possível. E então por isso eu aceitei esse desafio juntamente com ele. Foi, agora a gente é um time. Mas não basta um treinador, eu também preciso me preparar porque o meu tênis é uma porcaria para correr. Então eu fui comprar todos os equipamentos que eu precisava para fazer esse troço funcionar. Fui comprar essas meias que são meias que não são de algodão, porque meias de algodão criam muitas bolhas, eu vou correr pra caramba, eu não posso ter bolhas. Vou comprar um tênis melhorzinho que vai me ajudar a correr e vai amortecer bastante, porque afinal de contas eu vou correr muito mais que eu já corri na minha vida inteira. E se eu não tiver um bom tênis, eu provavelmente vou me arrebentar muito antes do que eu gostaria. Também fui comprar uns shorts, porque afinal de contas é muito útil você ter uns shorts desses que tem essa cobertura interna que vai evitar que você fique ralando o coxa e saia todo arrebentado do seu treino. E com tudo isso, chegou a hora de começar os meus treinos de verdade. E para minha surpresa, a primeira semana foi uma semana em que eu comecei a evoluir muito melhor do que eu imaginava. Eu comecei a correr 8 km e depois 10 km e teve um dia que eu fiz 13 km em um único dia. E ao final daquela semana eu comecei a me perguntar se esse troço realmente era uma coisa que eu ia conseguir fazer, se eu realmente ia conseguir cumprir 42 km ao final de apenas um mês. Mas depois do meu treino de segunda-feira, eu comecei a sentir uma dor muito forte na canela, entre a canela e o joelho. E quando eu dei uma pesquisada, eu percebi que eu tava com canelite. Eu nunca tinha sentido esse troço na minha vida, então se você não sabe como é que é isso, é como se a cada passo que você desse, você tivesse um choque violento entre o seu joelho e a sua tíbia. E ao longo da segunda semana inteira, eu mal conseguia andar. Foi uma semana destruidora em que eu me senti o mais absoluto lixo, que eu não consegui nem terminar minha primeira semana de treino. E eu já estava totalmente arrebentado, incapaz de caminhar. E a terceira semana não foi uma semana muito diferente disso. Eu comecei a conseguir andar um pouco, mas se eu tentasse correr, eu sentia esse choque e, enfim, eu não tinha condição absolutamente nenhuma de treinar ao longo desse tempo.
E foi nesse momento que eu comecei a me perguntar se esse troço ainda valia a pena fazer, porque eu não tinha claramente condições de correr uma maratona de jeito nenhum. O meu corpo demonstrou isso de maneira absolutamente inequívoca, e com uma semana para chegar à maratona, enfim, acho que a coisa mais sensata que eu podia fazer realmente era desistir. Mas a minha filha nasceu, e quando a minha filha nasceu, eu fiquei pensando sobre o tipo de pai que eu quero ser para ela e para o meu filho, e que tipo de exemplo eu vou ser se eu vou desistir das coisas sem nem mesmo tentar. Beleza, talvez eu não consiga fazer um tempo de maratona, talvez eu me arrebente no meio do caminho, talvez seja tudo uma bosta, mas como é que eu vou chegar para ela e falar que ela tem que correr atrás dos sonhos dela, e se eu desisto das coisas sem sequer tentar? E foi aí que eu decidi que eu ia correr essa merda, essa maratona, mesmo que eu tivesse que terminar ela me arrastando. A última semana antes da maratona foi uma semana em que eu foquei em juntas e ligamentos. Então foram dias e dias de treinamento de mobilidade, de recuperação dentro do gelo e do que mais você pode imaginar que fosse de baixo impacto para conseguir me preparar. Comprei um canelito para fazer compressão das minhas pernas, que é uma coisa que eu vi que ia me ajudar a correr melhor. Comprei gels de carboidrato para consumir durante a corrida, e é a hora de começar. Hoje é dia de correr e eu vou fazer um alongamento bem longo, 1 hora de alongamento, alongar tudo que você pode imaginar na sua vida para estar bem preparado e bem aquecido. E eu não vou mentir para você, eu estou absolutamente aterrorizado. Mas a gente tá aqui, agora a gente vai até o fim. A minha estratégia ao longo da corrida ia ser tentar manter uma velocidade relativamente baixa que parecesse bem confortável, porque a partir do quilômetro 13 eu ia estar em território desconhecido, então eu precisava estar bem dentro de parâmetros que me parecessem muito tranquilos no começo, porque eu sei que as coisas vão ficar mais difíceis do que parecem. E ao longo dos primeiros 15 quilômetros a corrida fluiu super bem. Eu estava tranquilo, eu estava mantendo um ritmo bom e tudo parecia que ia dar certo. Mas quando eu cheguei no quilômetro 16, o meu ritmo começou a ficar pesado. Eu já não conseguia manter o mesmo nível de velocidade e eu comecei a seguir as minhas recomendações de treino do Branca, que era: vamos fazer uma corrida intercalada. Corre uma parte, anda uma parte. Corre uma parte, anda uma parte. E foi assim que eu fiz pelos próximos 17 quilômetros até chegar no quilômetro 32 mais ou menos. E quando eu cheguei no quilômetro 32, eu já não conseguia mais correr 1 minuto que fosse. Eu já estava no anda 3 minutos, corre 1, anda 3 minutos, corre 30 segundos, eu já não conseguia mais correr. Os últimos 10 quilômetros eu decidi que eu ia terminar andando, porque era o que eu tinha para fazer. Mas tudo, absolutamente tudo no meu corpo estava doendo. Meus ombros estavam doendo, minhas costas estavam doendo, coisas que eu nem sabia que podia doer durante uma corrida estavam doendo. E eu só fui descobrir ao longo da corrida que a maratona tem um limite de 6 horas. E quanto mais eu olhava pro relógio, mais claro ficava que eu não ia chegar até o final. Fazer essa corrida foi, com certeza, a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Eu nunca senti tanta dor quanto eu senti ao longo dessa corrida. Quando eu vi um vislumbre de que seria possível terminar esse troço, eu comecei a andar 10 passos e correr 10 passos, e andar 10 passos e correr 10 passos, e andar 10 passos e correr 10 passos. E foi assim que eu consegui, depois de lágrimas e sofrimento e dor, cruzar a linha de chegada às 5 horas e 50 minutos de corrida. E concretizar uma coisa que praticamente todas as pessoas à minha volta acharam que seria impossível, que eu ao longo de muito tempo achei que eu não ia conseguir. Mas eu consegui, e foi uma conquista que para sempre vai ficar no meu coração, de que eu consigo ir muito mais longe do que a minha mente acredita que eu consigo. Porque afinal de contas, se você quer transformar a sua mente, uma das melhores maneiras de você fazer isso é começar pelo seu corpo. E se você quer um desafio que você pode começar já, que vai te transformar em outra pessoa, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te contar sobre a vez que eu concretizei o 75 Hard, que é um desafio que 97% das pessoas que tentam fazer fracassam.